Vou falar um pouquinho agora sobre a minha ancestralidade, né? Sobre a história, assim, da minha família antes de mim. A minha família, ela tem descendência italiana de ambas as partes, mas eu convivi mais com a família do meu pai, que é o que eu tenho mais propriedade para falar. Então, a minha avó paterna veio do Rio Grande do Sul com seus pais, onde os meus bisavós, eles eram italianos. Então, ela falou italiano até os seus 16 anos de idade, 15 anos, que foi quando ela conheceu o meu avô, e foi tendo mais contato, assim, com o português mesmo. A parte do meu avô também era descendente de italiano, porém, a minha avó, como era mais próximo, ela falou muito tempo italiano. Então, até hoje, ela arranha um pouco. E a minha avó morava no Rio Grande do Sul, no interior, com seus pais, seus 9 irmãos, onde do Rio Grande do Sul eles foram para o Paraná, para plantar também. E lá no Paraná eles eram vizinhos dos meus avós, do meu avô paterno, que é o seu esposo, onde eles eram amigos, porém eles tinham vontade de namorar, mas era um namoro meio proibido. E acabou então que eles fizeram de tudo e ficaram juntos e acabaram fugindo junto, porque os pais não aceitavam muito o namoro. Até que a minha avó saiu do Paraná, da cidade que eles moravam lá, grávida. E foram para outra cidade do Paraná, que é Ampere. Lá de Ampere, a minha avó já estava grávida da sua primeira filha, que é a minha tia Sandra. Eles são 4 irmãos, o meu pai. Então ela estava grávida da minha tia e posteriormente veio os outros filhos. E lá no Paraná eles plantavam, não era uma vida fácil, mas eles já plantavam para sobreviver e se manter. Então eles plantavam feijão, arroz, fumo e vendiam. No Paraná tem bastante isso, né? Então, só que na época começou a ficar precário isso. E aí acabou que o meu avô decidiu vir para o Mato Grosso conhecer, pois ele ficou sabendo que era muito bom aqui, de se trabalhar, de se construir as coisas. Então ele veio primeiro na frente pro Mato Grosso e depois foi buscar a minha avó com os meus tios, que eles já tinham todos lá, né? Já tinham nascido os 4 filhos. Quando eles chegaram aqui, o meu avô, ele trabalhou de taxista, então ele tinha táxi e comprou também um carro pro meu pai, com 12 anos de idade, trabalhava com ele. E a minha avó abriu uma mercearia, juntamente com o meu avô. Então era o maior mercado aqui de Campo Novo na época, há 38, 39 anos atrás. E então eles vendiam e sobreviviam disso. Até que o meu avô foi conseguindo conquistar as coisas e depois de muito tempo ele também entrou para a política aqui em Campo Novo, foi vereador por 20 anos, né? Então foi 5 mandatos. E ele também teve uma fazenda aqui em Campo Novo, isso foi antes de eu nascer, na linha Santa Maria, era a fazenda dele. Então ele conseguiu construir bastante coisa aqui em Campo Novo e fazer uma história. Nesse meio, o meu pai e a minha mãe se conheceram. Eles conheceram na praça e nem era para eles ficar juntos, era pro meu pai ficar com a amiga da minha mãe e a minha mãe ficar com a amiga do meu pai, e acabou que foi ao contrário. E, enfim, meu pai e minha mãe começaram a namorar e a minha mãe, ela já morava na cidade. A minha avó materna trabalhava numa fazenda aqui do seu João Louco, então ela trabalhou muito tempo nessa fazenda. Ela também veio do Paraná pra cá com o meu avô materno. E a minha mãe, então, conheceu o meu pai, né? Nesse dia que eles saíram. E acabou que meu pai, na época, isso já tinha passado um tempo, meu pai serviu o quartel. E meu pai veio passar as férias aqui e conheceu a minha mãe e voltou pra lá, encerrou o que tinha pra encerrar nessas atividades do quartel e voltou pra cá e ficou firme com a minha mãe. Porém, minha mãe tinha engravidado do meu irmão mais velho e minha mãe, então, ficou grávida dele e meu pai já estava indo para os Estados Unidos, onde o meu pai conheceu o meu irmão com 2 anos de idade. Então, ficou um tempo ali longe da minha família. E posteriormente, então, depois de 3 anos, quando minha mãe tinha 23 anos, veio eu. Então, meu pai teve eu e a minha mãe, que daí é onde vai começar a minha história.